Bom dia, tudo bom com vocês? Então vamos lá. Nós vamos hoje, a nossa aula de português e de história. Vamos fazer a correção, daquele texto, da interpretação, que é na página 20. Então eu vou fazer a correção da página 20, 21 e 22. Vamos lá? Então, nós temos aqui a interpretação oral, perguntando quais são as posições em que os jogadores de quadribol jogam e qual é a função de cada uma delas, Vocês lendo o texto, acredito que vocês sabem me responder, direitinho, que tem um artilheiro, há 3 em cada time, que tentam marcar os gols com a bola goles. Tem o goleiro, que há 1 em cada time, que tem que impedir o outro time de marcar gols. Tem os batedores, que há 2 em cada time, que protege os demais companheiros, rebatendo as bolas, que são os balaços. E o apanhador, que há 1 em cada time, que tem que agarrar a bola palma de ouro. Então vamos lá. Então assim, isso aqui é mais oral, então é mais assim, vocês estarem vendo lá no texto e fazendo a colocação. O que você achou do quadribol, Se você gostaria de praticar esse esporte, qual é a posição que você ia escolher dessas que eu falei agora, Só que a gente não tem como comentar aqui, Mas agora a gente vai ter mais um pouco da oportunidade para quando a gente estiver tendo o nosso encontro, para a gente poder falar um pouquinho, Então, com certeza, vocês vão, a gente pode fazer essas colocações lá, quando tiver uma oportunidade, tá bom? Então, vamos lá. A terceira pergunta, em sua opinião, como essa história continua? Ou seja, o que provavelmente acontece após Olívio explicar as regras do jogo para Harry? Então, assim, é uma coisa que vocês vão me responder na opinião de vocês, entendeu? Como é que vocês acham que ia continuar? O que provavelmente ia acontecer? Agora nós vamos fazer nossa interpretação escrita. Esses acontecimentos narrados nesse trecho do romance envolvem seres reais ou fictícios? Fictícios, Esse trechinho aí nos mostra, Esses trechos de romance envolvem seres fictícios. Então eu vou marcar aqui, onde está escrito fictícios. Ok? Não são fatos reais. Número 2. No número 2 tá assim. O personagem Harry Potter é um bruxo. Que elementos citados no início do texto confirmam essa afirmação? Lá no trechinho, aonde que vocês acham que está mostrando essa afirmação? Mostrando que ele é um bruxo. Na citação do castelo, quando fala do castelo, e quando fala o fato dele voar em uma vassoura, Essas duas afirmações mostram o quê? Que ele é um bruxo. Então, vamos colocar aqui o número 2. A citação do castelo, e o fato dele voar, em uma vassoura, ok, amigos? Deixa eu sair aqui da frente para vocês darem uma olhadinha. Então, vamos lá. Aqui na terceira questão tá assim. Os personagens de um romance são classificados de acordo com o papel que desempenham na história. A gente até falou isso na outra aula, Do protagonista, do antagonista e dos secundários, Protagonista, o personagem principal, aquele que mais se destaca na história.
O antagonista é o adversário do protagonista, é aquele que é contra, é aquele que se impõe ao protagonista. E os secundários são os personagens com menos destaque, mas que também fazem parte da história, né? Aí na letra A tá perguntando assim: quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário do trecho do romance lido? Então, no caso aí, vou apagar agora para botar a letra A. Nós vamos dizer quem é o personagem principal, né? Que é Harry Potter, que é o principal. E aí pode botar assim, Harry Potter, que é o principal. E vamos colocar o secundário, né? E Olívio. Olívio é o personagem. Peraí, meus amores. Olívio é o personagem secundário, certo? Então, peraí. Secundário. Letra B. Na letra B tá assim: há algum antagonista nesse trecho do romance? Não. Nesse trecho nós não temos nenhum antagonista. Não tem ninguém contra, nem que se imponha a ele. Não temos, né? Por quê? Vamos justificar. Porque no trecho lido não aparece nenhum personagem que se caracteriza como adversário desse protagonista, tá bom? Só que nós sabemos, né, que Harry Potter, ele tem antagonistas também. Só que nesse trecho não aparece, entendeu? Por isso que a gente está fazendo a colocação que não tem. Então vamos lá. Não. No trecho lido, então por isso que a gente tem que deixar bem claro. No trecho lido não aparece antagonista. Certo, meus amigos? Pode responder só exatamente isso. Agora vamos continuar. Número 4. Vou mostrar aqui para vocês, né? Agora, no número 4 tá assim. Nos textos narrativos, como o trecho de romance que você leu, o narrador pode ser classificado de duas formas. Agora, a gente não está falando dos personagens, a gente está falando do narrador, que também tem dois tipos de narradores. Nós temos o narrador observador, que é o que narra a história sem participar dela, sem participar dos fatos. E tem o narrador personagem, que é aquele que narra e ele faz parte da história. Ele é um personagem da história. Então vamos lá. Assinale o tipo de narrador do texto lido. Então a gente acabou de ler agora um texto. Nós vamos responder se é um narrador personagem ou se é um narrador observador. No caso aí, é um narrador observador. Agora eu vou apagar aqui, meus amigos, para estar fazendo a colocação, ó. Um narrador observador. Aí a gente vai marcar aqui, ó. Narrador observador, certo? É aquele que narra, mas não participa da história, certo? Número 6. Número 5. Número 5, aqui é o número 4, ok? É possível saber o tempo dessa narrativa, ou seja, quando os fatos narrados nesse trecho acontecem? Sim, é possível, porque você lendo, você vai observar o que vai acontecer. Os fatos ocorreram por volta das 7 horas da noite, né? Porque quando você lê um trecho, você vai
entender a história e vai ver lá o horário. Os fatos narrados ocorreram por volta das 7 horas da noite. Tá bom, amigos? Às vezes a criança não dá a resposta igualzinha da tia, mas se ela responde, por exemplo, nessa situação aqui, ela me diz que sim e me diz que é 7 horas da noite, eu vou considerar, entendeu? Ah, eu não coloquei tudo assim igual a tia, não. Mas se colocou me dando a resposta central, que é essa, o horário, eu aceito, tá bom? Número 6. Vou fazer assim, vou apagar. Vamos lá. Número 6. Número 6 tá assim. Qual é o espaço dessa narrativa, ou seja, em que lugar se passam os fatos narrados nesse trecho? Muito fácil, né? No estádio de quadribol. Aí nós vamos colocar no estádio de quadribol. Esse trechinho aí tá totalmente ali, né? No estádio de quadribol, que é o jogo que está acontecendo. Número 7. No número 7, tá falando assim: relacione as bolas do quadribol às suas características. Então, dentro desse jogo que foi criado, tinha 3 tipos de bola: goles, balaço e poma de ouro. E a gente vai correlacionar. No caso, vermelha, do tamanho de uma bola de futebol, sua função é marcar gol. É a goles. Então, letra A, primeiro quadradinho. De ouro, com asas de prata pequenina, é a bola mais importante, que deve ser agarrada pelos apanhadores. Essa é a C. Vocês olhando lá no texto fica fácil, né? Preta, um pouco menor que a bola vermelha, sua função é derrubar os jogadores. É a balaço. Então, letra B. Então, ficou A, C e B. Tá bom? E vocês sabem o que define um jogo de quadribol? Quando ele termina? É quando o pomo de ouro, que é essa bola, é apanhado. Aí acaba. Número 8. No número 8 nós temos um gráfico, né? E em sua opinião, do que os fãs de Harry Potter mais gostam na saga? Leia o gráfico a seguir e descubra a opinião de 30 leitores. Nós temos aqui a opinião de 30 leitores, de 30 pessoas que leram as histórias de Harry Potter. Só que acontece, tem história de desafios, de histórias divertidas, de suspense, de mistério, de monstros. Aí tá assim, na parte oral tá até perguntando assim, ó, do que os leitores mais gostam na saga de Harry Potter. Aí vocês vão ver lá. Se vocês olhar o gráfico, o que vocês observam? Que aquela parte laranja não é que tá maior? Aí se você for ver bem, então o que eles mais gostam? É o de aventura, né? É o das histórias dele que tem aventura. E tem, então, de 30 leitores, 8 gostam mais de aventura. Agora tá assim, quantos leitores preferem o quadribol? Que é esse agora que nós descobrimos e estamos fazendo a interpretação falando sobre ele. Aí você olha lá, ó, e você percebe, é preferido por apenas um leitor. Ah lá, aquele rosinha bem clarinho, ó. Aqui assim, ó. Por apenas um leitor, né? Por apenas um leitor que gosta do quadribol. Certo? Agora, se vocês observarem lá, ó, suspense e magia foram também bem votados, né? Magia em segundo, né?
E em terceiro, suspense. Então vamos lá, amigos. Esse aqui era mais pra gente descontrair. Quando tem essas nuvenzinhas é mais para responder oralmente. Vamos lá. Agora vamos responder esse complete aqui. Vou apagar. Tá assim, ó. O romance é um texto narrativo. Professora, tá segundo. Narrativo. Eu cheguei agora, eu não tava achando o livro. Os textos narrativos geralmente apresentam um narrador. Um narrador. Já tô. No scratch, já tô. Deixa eu colocar a caneta aqui de novo, porque quando ela fica aberta, ela vai ficando seca. Criar. Tá, narrador. Cliquei. Então, eu tô fazendo o completo, tá, amigos? Aí tá assim. Que conta a história e pode ser narrador personagem ou narrador observador. Personagens, aí o outro, personagens que praticam as ações podem ser protagonista, antagonista ou secundários. Tempo é que indica quando ocorrem os fatos. E espaço é o que indica onde ocorrem os fatos. Tá bom? Espaço. Aí nós podemos completar aí. Repete, por favor. Esse textozinho aí que colocaram. Tá bom? Aí agora nós vamos lá. Está assim, ó. Os textos lidos nesse capítulo têm como tema o esporte. Nós já percebemos, né? Falando de quadribol. Na tirinha a seguir, os personagens Calvin e seu tigre Haroldo falam sobre... Calvin e seu tigre Haroldo falam sobre um esporte que eles gostam de praticar. Aí tá assim. É sábado. O que você quer fazer? Qualquer coisa, menos um esporte organizado. Aí o tigre falou: quer jogar Calvin Ball? Aí ele: isso! Aí o tigre falou: nenhum esporte é menos organizado do que o Calvin Ball. Eu arrastei. Aí o Calvin falou: nova regra. Tia, se você não tocar na base da pequena área com a bandeira, vai ter que saltar em um pé só. Então, o que ele fez? Ele criou a regra ali naquele momento. E a gente sabe que jogo não é assim, né? O jogo tem as suas regras para que a gente possa, né, antes de jogar, já conhecê-las para aceitar, né? E ele falou que gostava desse jogo devido a isso, porque ele poderia criar a nova regra ali naquele momento. Então, de acordo com a fala de Haroldo, qual é a principal característica do Calvin Ball? É não ser um esporte organizado, né? Não tem nada organizado. Eles vão criando ali na hora. Aí no número 2 está assim: esse esporte, qualquer jogador pode criar uma nova regra a qualquer momento. Cliquei agora. Em qual quadrinho podemos observar essa característica? Do lado do no último quadrinho a gente percebe quando o Calvin começa a gritar a nova regra que acaba de criar. Aí a gente percebe, né? Ué, que jogo é esse? Que a regra começa assim, né? De repente. Que semelhanças há entre o Calvin Ball e o quadribol, né? Que semelhanças? O que é parecido desse jogo Calvin Ball que eles criaram e o quadribol? São o quê? São esportes criados no mundo da ficção, que a gente sabe que não existe, né? São fictícios. E são jogados com bola. Os dois é com bola, né? É as semelhanças que nós temos. Aí tá assim, de ficção para a realidade. O Calvin Ball é um jogo das histórias em quadrinhos dos personagens Calvin e Haroldo. Assim também ocorreu com o quadribol, citado no texto da leitura 2, que foi criado especialmente para as histórias de Harry Potter. No entanto, o quadribol ganhou fãs pelo mundo todo e se tornou uma paixão entre os jovens.
O esporte que saiu das páginas dos livros inspirou a formação de times e até a organização de competições internacionais como a Copa do Mundo de Quadribol. Aí tá aqui a foto mostrando o jogo de quadribol. Certo, amigos? Então vamos lá. Agora nós vamos para nossa matéria nova, mas eu sei que vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Vamos falar sobre o encontro consonantal e o dígrafo. Certo, amigos? Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre o encontro consonantal, na página 24. Por exemplo, vamos estudar agora como as consoantes se comportam nas palavras e nas sílabas. Se você observar a palavrinha planta, a palavrinha livro e a palavrinha barco, né? Até foi destacado aí, não sei se vocês conseguem observar, que tá um pouquinho, o azul tá um pouquinho mais escuro, né? Na planta tá no PL, no livro tá no VR e no barco tá no RC. Tá bem mais escurinho aí, né? Então tá mostrando que essas palavras que estão destacadas são o quê? Que tá mais escuro, tá um azul mais escuro. Que são as consoantes, né? Então nós vamos descobrir hoje, né? Uma coisa que a gente já sabe, a gente só tá reforçando, que nas palavras, quando duas consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, ocorre esse encontro consonantal. Então, se você pegar aqui, ó, a palavrinha planta, a palavrinha livro e a palavrinha barco, você observa, né, que tem duas consoantes, há esse encontro de duas consoantes, cada uma emitindo um som, né? Emitindo um som. Então, isso ocorre o encontro consonantal, é o encontro das consoantes, só que todas elas emitindo um som. O N, o T, o V, o R e o C. Só que nós sabemos também que tem o encontro consonantal separáveis e os encontros consonantais inseparáveis. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo. Tia, não quer voltar, tia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, vou dar um exemplo agora de encontro consonantal que fica na mesma sílaba. Ô, tia, Por exemplo, vou pegar. pegar daqui mesmo do livro, que é bom que vocês observem, da página 25. Vou pegar a palavrinha planeta. Não tá indo, tia. Aí tá aqui, ó. Planeta. Aqui ocorre o encontro consonantal. O encontro de duas consoantes. Tia, meu gato não quer onde voltar. essas consoantes, cada uma delas emite um som, né? Nós temos aqui o encontro consonantal inseparáveis. Eles não se separam. Quando eu separo as sílabas dessa palavra, eu tenho planeta. O P e o L, que é o encontro consonantal nessa palavra, eles não se separam, certo? Tia, mas ficam na mesma sílaba. Agora eu tenho outras palavras que também têm um encontro consonantal, mas que são separáveis, que eu posso separar. Vou pegar uma palavrinha também do livro, que vocês possam ter acesso. Pastel. Pastel. O que falta? Eu tenho aqui, ó, eu destaco esse encontro consonantal, que é o S e o T, né? É o encontro consonantal aqui desta palavra. E quando eu separo a palavrinha pastel, eu separo pastel. Então eu separo assim, ó. Vou até mostrar para vocês vocês perceberem, ó. O meu encontro consonantal foi separado. Eu tenho um encontro consonantal nessa palavra, mas ele é o quê? Separáveis, certo? Então, a gente tem que aprender a destacar o encontro consonantal das palavras e perceber quais são os encontros consonantais inseparáveis e os separáveis. Ok, meus amigos? Aí agora nós vamos também falar do dígrafo.
Como é uma matéria que vocês já conhecem, entendeu? Aí a tia pode fazer igual o livro fez aqui, dar esses dois conteúdos. O dígrafo também tem a mesma coisa aqui. Na parte de baixo está destacando 3 palavrinhas: medalha, carro e chave. Estão observando? Então, a gente percebe, deixa eu colocar aqui as 3 palavrinhas também. Medalha, chave e carro. Nós temos aqui, ó, 3 dígrafos. Eu encontro nessas 3 palavras 3 dígrafos. E o que eu posso analisar? Que o dígrafo é a combinação de 2 letras que representa apenas um som. Tem um som só. Tem 2 letras, mas quando a gente pronuncia, só emite um som. Medalha, chave, carro. Você percebe que a gente só emite um som. Tem 2 letras emitindo um som. Então, vamos lá. E também da mesma maneira, aí nós já conhecemos alguns dígrafos, né? LH, RR, CH, SC, SC cedilha, RR, SS, são todos do nosso conhecimento. Só que é igual eu estava falando, tem os dígrafos separáveis e os dígrafos inseparáveis. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, eu tenho a palavrinha chuva. Chuva. Eu percebo que eu tenho aqui um dígrafo, que é o meu CH, que está emitindo um só som, né? E eu percebo que se eu separar, ó, chuva, eu tenho o dígrafo fica na mesma sílaba. Então, esse dígrafo aqui é inseparáveis, certo? Agora, eu posso pegar também uma outra palavrinha aqui, que tem o dígrafo, como barril, um bem facinho para vocês, ó, barril. E quando eu separo a palavra barril, RR eu vou destacar como meu dígrafo, e quando eu separo, os meus 2 R se separam. Então, aqui, exatamente, eu tenho um dígrafo que é separáveis, certo? Igual o encontro consonantal, que tem separáveis e inseparáveis, o dígrafo é a mesma coisa, certo, meus amigos? A gente vai treinando, entendeu? A tia vai fazer exercícios para que a gente possa treinar e aí a gente vai aprendendo cada vez mais. Aí nós vamos fazer a página 27 e a página 28, tá bom? Fiquem com Deus.